já está sendo gravado. Pode ir lá. Pode ir, Rodrigo. Pode começar a correção. Pessoal, eu gostaria de confirmar com vocês se vocês estão visualizando o BR modelo. Não. Não. Ainda não. Não, ainda não. E agora, pessoal? Sim. Agora sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar agora a fazer a correção da atividade da clínica veterinária. Bom, então o Wagner passou para vocês aqui as instruções. Então nós temos aí para serem construídas algumas entidades, os atributos e configurar, definir aqui os relacionamentos. E, consequentemente, as cardinalidades de cada relacionamento. Então, vamos começar aqui pela entidade proprietário. Proprietário. Vou dar uma confirmadinha. Então, para o proprietário, nós temos o campo nome e CPF. O campo identificador não foi definido no enunciado, mas nós sabemos que esse é um campo obrigatório. É a nossa chave, é a nossa chave primária. Eu acho que vocês não estão acostumados com esse argumento, com essa palavra, chave primária, chave estrangeira. Mas aqui nós vamos definir que nada mais é que nosso atributo identificador aqui no BR modelo. Por padrão, vamos criar como ID proprietário. Se tiver algum errinho, pode falar, viu, pessoal? Agora os atributos atômicos. Nome. E CPF. Ok. Bom, o enunciado nos diz aqui também que nós temos aqui, foram identificados, né, no levantamento foram identificados algumas outras entidades. A próxima que nós vamos criar, que é uma que vocês já estão bastante acostumados, que é a cidade-estado. Esse daí já é bem comum para vocês. E são entidades que participam, vocês vão encontrar sempre essa estrutura, porque a gente simula aqui os cadastros e tudo mais, sempre aparece. Mas é bom para treinar, né? Vamos lá. Cidade. Vamos colocar aqui o nosso atributo identificador, que é o ID cidade. Tudo bem. Nome. Nome é atributo atômico. Ok. Vamos criar a entidade Estado. Estado. Vamos colocar o atributo identificador de Estado. Próximos atributos.
que é o nome de sigla. Bom, vamos começar aqui a fazer o nosso primeiro relacionamento. Ctrl O. Opa! Nem sempre fica muito bom. Vamos ajudar aqui. Muito bem. Bom, vamos criar aqui nosso relacionamento. Eu peguei a ferramenta errada aqui. Bom, aqui nós temos a opção de dar um nome para ele. Isso ajuda bastante para a gente entender. Eu vou colocar a cidade é do estado. Podemos seguir a relação que o Wagner colocou, nos ajuda bastante. Ó. A cidade fica em estado. Então, a gente pode usar até esse mesmo argumento aqui. Fica no estado. Opção de leitura. Ok. Então, aquela pergunta que vocês têm que treinar, ficar bom nisso, porque conforme vocês vão evoluindo, os exercícios vão ficando mais complexos. Então, isso daqui tem que estar bastante firme na cabeça de vocês. Então, vamos lá. A cidade fica no estado. Bom, uma cidade pode existir sem um estado? Isso vocês já estão bem acostumados. Então, não posso ter uma cidade que não esteja vinculada a um estado. Seguindo a mesma pergunta aqui para a entidade. E pode existir uma cidade que esteja vinculada, que fique em mais de um estado? Também não. Então, aqui é um clássico 1 para 1. Quando olhamos numa ótica oposta, fazemos uma pergunta inversa. O estado, pode existir um estado no qual não haja nenhuma cidade vinculada a ele? Pode, eu posso ter meu cadastro aqui dessa clínica. Por enquanto, já estarão todos os estados cadastrados, porém pode existir cidades que ainda não tenham havido necessidade de ser cadastradas. Então, pode sim. E um estado, ele é única e exclusivamente vinculado a uma cidade? Ou pode existir, aliás, existe mais de uma cidade para um estado. Um estado pode existir para mais, aliás, uma cidade. Opa, eu confundi aqui, né? Estou confundindo vocês desse jeito. Um estado pode ter mais de uma cidade? Com certeza. Então, ele é um relacionamento 1 para N. Certo, pessoal? Isso aqui eu acho que vocês não têm dúvida. Se eu vou tentando falar aqui, eu acabo confundindo vocês, né? Então, vamos prosseguir. 1 para N. Vou dar uma ajeitadinha aqui. Tentar. Bom, agora vamos voltar aqui no enunciado e ver o que ele diz. Um proprietário mora em uma cidade. Bom, então já está claro que precisamos ter um relacionamento. Da cidade com o proprietário.
Ok. Vamos voltar aqui no enunciado. Um proprietário mora em uma cidade. Vamos usar aqui o mesmo texto. Vamos colocar nesse sentido. Ficar ajeitando isso daqui não é fácil. O proprietário mora em uma cidade. Tá no mesmo contexto do Estado, né? Então, um proprietário pode existir um proprietário que mora em 0 cidades, um proprietário que não está vinculado a uma cidade. No nosso contexto aqui, não. Pode existir um proprietário, o proprietário pode morar em mais de uma cidade? Novamente, no nosso contexto aqui, não. Não pode. Então, relacionamento 1 para 1. Olhando de maneira inversa, uma cidade, ela existe para única e exclusivamente um proprietário? Ou uma cidade pode existir mesmo que não hajam proprietários cadastrados no sistema? Sim, a cidade pode existir mesmo que haja 0 proprietários cadastrados. Então, o mínimo é 0. Uma cidade pode existir única e exclusivamente para um proprietário? Também não. A cidade nós podemos ter N proprietários cadastrados, vinculados a uma cidade. Então, é um relacionamento 1 para N. Vamos voltar no enunciado. Animal. Um animal é de um proprietário. Ainda não criamos a entidade animal, vamos criá-la. Animal. Ok. Primeiro atributo a ser colocado, atributo identificador. ID animal. Temos mais 2 campos aqui para serem colocados. Campo não, né? Vamos chamar de atributo aqui. Aqui são atributos. Aqui é o nome. E o nascimento. Vamos conferir aqui. Nome e nascimento. Correto. Vamos fazer o relacionamento. Voltando aqui no enunciado. Um animal é de um proprietário. Vou dar uma ajeitadinha aqui no alinhamento. Muito bem. É de. Um animal é de um proprietário. Então, no enunciado já deixa bem claro, né? Esse animal, ele pode ser de 0 proprietários? Não temos animais, não está considerando animais de ruas aqui. Então, o animal, obrigatoriamente, ele tem que ser de um proprietário.
Um animal pode ser de mais de um proprietário? Aqui não estamos considerando isso. Aqui nós temos um relacionamento, temos aqui uma cardinalidade de 1 para 1. O proprietário pode existir um proprietário que não tenha nenhum animal ainda? Podemos. Um candidato a proprietário aqui que não tem nenhum animal. Ele está aqui no cadastro, mas ainda não tem nenhum animal. É possível, a gente pode ter uma situação dessa. Proprietário que ainda não tem nenhum animal. Okay. Pode existir um caso de um proprietário que tenha mais de um animal? Claro, um proprietário pode ter mais de um animal. Então, novamente, é mais um relacionamento de 1 para N. O animal sendo único exclusivamente de um proprietário e um proprietário podendo ter 0 ou N animais. Vamos voltar aqui no enunciado. O animal é de um sexo. Já foi identificado aqui no levantamento de requisitos a entidade sexo. Precisamos criá-la aqui no nosso modelo. Sexo. Voltar aqui um pouquinho. Sexo tem o atributo nome. Nós vamos incluir aqui o atributo identificador ID sexo. Aqui. Vamos colocar aqui o nome. O nosso próximo atributo. Acredito que não tenha mais. Vamos conferir aqui no enunciado. Não, não temos. Um animal é de um sexo. Vamos colocar essa entidade para relacionar com o animal. É de. Tudo bem. Vou dar uma arrumadinha aqui. Pronto. O animal é de um sexo. Vamos voltar aqui. Vou configurar aqui a forma de leitura, né? Direção de leitura. O animal é de um sexo. Bom, no nosso contexto, pode existir um animal que não tenha sexo? O animal pode ser de 0 sexo? Não. Um animal é de mais de um sexo? Não. O animal não é de mais de um sexo. Então, aqui o nosso relacionamento, a nossa cardinalidade. 1 para 1. Fazendo a nossa análise aqui inversa. Eu tenho sexo cadastrado. Eu posso, num determinado momento do meu banco de dados, ter animais cadastrados que não tenham, aliás, eu posso ter o sexo, um sexo que não esteja vinculado a nenhum animal cadastrado. No caso do sexo aqui, são dois, né? Masculino e feminino, macho e fêmea. No caso aqui, macho e fêmea. Pode ser que em um determinado momento eu tenho sexo macho cadastrado, mas não tenha nenhum animal com aquele sexo ainda no meu sistema. Então, nós temos a cardinalidade aqui 0. O mínimo é 0. Eu posso ter mais de um animal cadastrado com o mesmo sexo?
Eu posso ter apenas um animal macho cadastrado ou posso ter N animais do sexo macho cadastrado? Podemos ter N animais. Então, mais um relacionamento, 1 para N. Pessoal, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode chamar aqui, não tem problema, tá? Agora vai ficar um pouquinho mais bagunçadinho aqui, vamos lá. Seguindo, um animal é de uma raça. Uma raça é de uma espécie. Então, vamos dar uma puladinha aqui e vamos lá para a espécie. Vou criar aqui a espécie. A espécie foi identificada aqui com o campo nome apenas. Campo não, entidade nome, desculpa, o atributo nome. Então, eu vou colocar aqui o ID espécie. E vamos incluir o atributo nome, atributo atômico. Ok? Lá no nosso enunciado diz que um animal é de uma raça e a raça é de uma espécie. Então, para eu ter a raça, eu preciso de ter a espécie. Então, vamos lá. Vamos criar aqui a entidade raça. Colocar os nossos atributos, identificador, ID raça e nome da raça. Nome, né? Nome. Muito bem. Vamos criar aqui o relacionamento. Dar aquela arrumada. Muito bem. Vamos voltar aqui no enunciado. Uma raça é de uma espécie. Então, eu vou colocar aqui novamente ED. Uma espécie. Uma raça é de uma espécie. Vou colocar aqui a direção de leitura. Vamos lá. Uma raça é de uma espécie. Então, eu posso ter um animal de uma raça. Posso ter um animal de uma raça determinada que esteja vinculado, desculpa, pessoal. Eu posso ter um animal, uma raça, que não tenha espécie. Se o nosso enunciado diz que a raça é de uma espécie, então, o enunciado já nos diz que isso aqui é obrigatório. Eu tenho que ter uma raça vinculada a uma espécie. Eu posso ter uma raça vinculada a mais de uma espécie? O enunciado já deixa bem claro isso. Então, não podemos. Então, aqui é uma cardinalidade de 1 para 1. Da mesma maneira, quando a gente lê de maneira invertida, a espécie, uma espécie X, ela pode existir, aliás, pode não haver nenhuma raça cadastrada a ela, nenhuma raça vinculada a ela. Sim, eu defini uma espécie agora e não tem nenhuma raça ainda vinculada. Não houve necessidade ainda de
criar nenhuma raça para aquela espécie. Mas a partir do momento que eu criar aquela raça, se não houver a espécie, eu preciso de criar a espécie. Então, eu posso ter, nesse sentido, nem zero. O mínimo aqui seria zero raças para essa espécie. Bom, uma espécie, ela pode estar vinculada a única e exclusivamente a uma única raça? Não, ela pode estar vinculada a N raças. Correto, pessoal? Então, novamente, nós temos aqui um relacionamento 1 para N. Vamos lá. Agora sim. Um animal é de uma raça. Um animal é de uma raça. Vamos ver como vai ficar isso aqui agora, hein? Como vai ficar isso aqui agora? A gente vai ajeitando aqui já. Vamos voltar aqui no enunciado. Um animal é de uma raça. Um animal é de uma raça. Bom, então vamos lá. Um animal é de uma raça. O enunciado nos diz que um animal, ele obrigatoriamente é de uma raça. Ele tem que ser de uma raça. E, consequentemente, ele não pode ser de mais de uma raça. Então, esse relacionamento, mais uma vez, relacionamento não. Cardinalidade é 1 para 1. Eu não posso ter um animal vinculado a 0 raças, e eu não posso ter um animal vinculado a mais de a N raças. Olhando aqui ao contrário, nós temos uma raça. A raça pode existir uma raça que não tenha nenhum animal vinculado a ela? Sim, pode sim. Uma raça pode ser de N animais? Ou seja, eu posso ter N cachorros de uma mesma raça? Claro. Então, novamente, nós caímos no relacionamento de 1 para N. Aqui, que a coisa vai... Bom, aqui eu tenho que ajeitar aqui para ficar um pouco melhor a visualização, né? Vou fazer aqui, depois eu dou uma ajeitada aqui para ficar melhor. Vamos voltar no enunciado e entender o que a gente tem mais lá. Vamos lá. Paramos aqui no... Um animal é de uma cor. Nosso animal tem uma cor vinculada a ele. Vamos lá. Vou dar uma arrumada aqui. Uma arrumada ou uma desarrumada, né? Não sei ainda qual que é a palavra, qual que é a expressão correta. Pessoal? Bom, arrumou ou desarrumou de vez?
Bom, vamos lá, né? Então, a gente fica aqui quebrando a cabeça com esse negócio. Bom, vamos voltar aqui, no nosso enunciado. Um animal é de uma cor. Pode-se não ter animais de uma cor, mas pode-se ter vários. Vamos criar aqui a nossa entidade de cor, vou criar ela aqui no meio, tá? Não vai ficar muito legal, mas vamos lá. Cor. Um animal, aliás, desculpa, cor. Nome. Vamos colocar aqui a nossa nosso atributo identificador. De cor. E nosso atributo nome. Muito bem. O animal é de uma cor. E aí nós vamos ter que colocar ele aqui. Vamos lá? O animal é de uma cor. Vamos criar o nosso relacionamento. O animal é de uma cor. Bom, novamente, pessoal, caímos na mesma situação, onde? Vamos colocar aqui o sentido primeiro, né? O animal é de uma cor. Então, vamos lá. Eu posso ter um animal que tenha 0 cores, ou seja, que tenha 0 cor, ele não tem nenhuma cor vinculada a ele. Não pode, não podemos. Eu posso ter, nesse caso, eu posso ter um animal que tenha mais de uma cor? Também não. Então, nós temos aqui novamente uma cardinalidade de 1 para 1. Fazendo a leitura inversa, uma cor é de apenas um animal, vamos pensar assim? A cor é de apenas um animal? Não. Eu posso ter uma cor que ainda não foi associada a nenhum animal? Sim. Posso ter uma cor aqui que ainda não foi associada a nenhum. Uma cor é de única e exclusivamente um animal? Não. Uma cor pode ser. Eu posso ter N animais de uma mesma cor. Então, nós temos de novo aqui um relacionamento 1 para N. Ok, pessoal? Dúvidas aí? Vamos colocar aqui agora como o Wagner fez no outro exercício. Vou colocar aqui um comentário. Deixa eu descobrir aqui onde que é uma observação, né? Esse campo aqui. Vamos lá. Deixa eu só confirmar aqui se foi esse campo mesmo. Vamos lá. Só mais um minutinho, pessoal. Vou colocar nesse campo observação aqui. Vamos lá. Quais são as nossas entidades? Cidade. Vamos começar aqui pelo enunciado. Proprietário. Proprietário. Então, nós temos
proprietário, o ID proprietário, o CPF proprietário e CPF, nome e, como o Wagner falou para vocês, para que lado que vai a chave estrangeira, né, que vocês já vão se acostumar a trabalhar com isso. Então, o lado N recebe o identificador do lado 1, certo? ID cidade. Vamos voltar aqui para a nossa cidade. Vocês já estão acostumados. Eu vou até inverter aqui um pouquinho, tá? Eu só vou criar aqui primeiro, ó. Vou criar aqui, eu vou criar aqui o estado, certo? E vamos colocar aqui ID estado, sigla e o nome. Na sequência, vamos partir para outra entidade, que é a cidade. A cidade é identificador, ID cidade, o nome e, como a gente pode observar, nós temos que migrar o identificador do estado para a cidade. Então, nós vamos, a entidade cidade receberá aqui o identificador ID estado. O atributo, né? O atributo identificador do estado. Proprietário. Vamos voltar aqui no enunciado. Vamos criar aqui a proprietário, já criamos. Vou criar aqui um animal. Mas antes de criar o animal, eu vou criar a espécie aqui, tá, pessoal? Vou criar a espécie que tem o ID espécie e o nome. Depois nós temos aqui a raça. A raça, que é o ID raça e o nome, recebendo lá da entidade a espécie, no caso aqui está errado, ID espécie, tá certo, desculpa, enxerguei aqui embaixo, cortou um pouquinho no nome espécie, recebendo aqui o atributo identificador da espécie, que é ID espécie. Podemos criar aqui agora a nossa entidade animal, que tem o ID animal, nascimento, nome e, olha lá, pessoal, lado N recebendo o identificador da raça, ID raça. Ok. Mas vou dar mais uma alteradinha aqui, tá, pessoal? Vou criar aqui também a entidade sexo. Por quê? Porque o animal é de um sexo. Só para colocar aqui numa sequência. Então, vou colocar aqui sexo, ID sexo, nome, correto. E agora sim, o animal é de um sexo. Então, nós temos que pegar aqui, ele recebe também
o identificador lá da entidade sexo. ID sexo. Tem mais alguma coisa que ele recebe aqui? Vamos conferir aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, tem a cor, né? Vamos voltar aqui. Então, eu vou criar aqui a cor. A entidade cor. ID cor. Nome. Nome da cor. E, vamos lá no enunciado, é o que diz. O animal é de uma cor. Temos o relacionamento aqui que nos diz isso, que o animal é de uma cor. Identificamos esse relacionamento como sendo 1 para N. Então, a entidade animal recebe o identificador da entidade cor, ID cor. Layout aqui não ficou muito lá essas coisas, mas a gente vai melhorando. Vou melhorando aqui, tá bom? Bom, pessoal, dúvidas? Não? Tudo certo? Professor, Sim. é o William. Oi, William. Só uma dúvida. No caso do proprietário, ele deveria receber o ID animal também ou não? Proprietário não, né? Porque, veja, vamos olhar aqui o enunciado. O animal é de um proprietário, ou seja, o animal ele é de um proprietário. Então, isso nos diz que, olha só, um animal é de um proprietário. Quando a gente vem aqui para baixo, um proprietário pode não ter animais. Ou seja, eu posso ter aliás, pode existir um proprietário, uma pessoa lá cadastrada, mas ainda não tem animal vinculado a ela. Mas pode ter mais de um animal. Imagina o seguinte, isso aqui é bem a explicação que o Wagner deu logo algum tempo atrás aqui, que ele abriu o Excel e tal. Seria o seguinte, se a gente traz aqui, se a gente vem aqui para o proprietário o ID do animal, seria como se a gente obrigasse aquele proprietário a ter um único animal. Porque você teria lá um campo, a entidade para receber aquela identificação. Seria como se, veja, o proprietário ele pode ter mais de um CPF? Não. Ele pode ter mais de um nome? Não. Mas esses daqui são atributos atômicos. Mas quando a gente olha aqui para a cidade, o proprietário pode estar vinculado a mais de uma cidade? Não pode. Então, se você colocar aqui o animal, é como se você dissesse o seguinte: um proprietário pode estar vinculado a um único, exclusivamente a um animal, assim como a cidade, entendeu? Entendi. Então, da forma que foi feito, o que acontece? Um proprietário, o animal recebendo o ID do proprietário diz o seguinte, então nós podemos ter do lado de lá, nós podemos aqui ter esse animal, vamos supor aqui que seja um cachorro, vamos supor aqui que aqui dentro dessa caixinha tem um cachorro, um gato, e um cavalo, apenas esses três, que são do proprietário William. Então, William, aqui no animal, vai receber o código do William, porque esses animais são do William. Se fizéssemos o contrário, a gente teria que ter o William aqui cadastrado N vezes para poder incluir cada animal desse que ele tem. E aí a gente quebra toda aquela gama todo aquilo que o Wagner explicou a respeito da integridade, de como funciona o banco de dados relacional. Tá? Entendi. E a gente olha bastante o cenário também. Em algumas situações, pode ser um pouco diferente, ou até a interpretação, às vezes, dá alguma diferença. Tá?
Mas aqui, nesse caso aqui, é isso mesmo que a gente conversou agora. Entendi, tranquilo. Bom, eu vou ver como é que o Wagner faz aqui, eu vou salvar isso daqui, eu acho que manda para vocês. Eu acho que, de repente, eu faço um ajuste aqui melhor para mandar para vocês, tá bom? E, ó, tiver dúvida, qualquer coisa, pode me chamar lá no grupo, tem meu celular lá, vocês podem também conversar, tá bom? À disposição de vocês, já são 9h03, então eu acho que agora já estamos encerrados. O Wagner deve colocar para vocês aqui, falar aí, já na sequência, quando começa a próxima aula, né? O Wagner já deve fazer uma... Tô aqui. Vamos lá. Aí, Vamos. Então é o seguinte, pessoal. Estou finalizando a gravação dessa parte da aula da correção.